Sempre que um novo dia se inicia, começamos com uma palavra, uma crônica, um texto que traga uma mensagem positiva e reflexiva para este instante. Há algo de sagrado nesse momento em que o silêncio da noite repousa sobre nós e o amanhecer ainda está distante, como se a vida nos desse a chance de respirar antes de recomeçar. É nesse intervalo entre o escuro e a luz que as histórias ganham força, que as memórias despertam, que o coração escuta o que o dia, na sua pressa, não nos deixa ouvir. Hoje quero te contar uma história sobre sabedoria, aquela que nasce devagar, com o tempo, com a experiência, com a vida que passa e deixa marcas. Uma história chamada A Voz dos Antigos. Em um pequeno vilarejo cercado por colinas altas e rios lentos, vivia um senhor chamado Joaquim. Ele era um daqueles homens que o tempo molda com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Seus cabelos eram brancos como a espuma do rio, e sua voz tinha a textura das tardes de inverno, suave, mas profunda. Joaquim era conhecido como o guardião das histórias, não porque alguém o tivesse nomeado assim, mas porque ele carregava na memória tudo aquilo que muitos haviam esquecido, e principalmente aquilo que nunca deveria ser esquecido. As crianças iam até ele para ouvir aventuras antigas, os adultos para pedir conselhos, os idosos para lembrar junto com ele. Joaquim não tinha pressa, nunca se adiantava. Cada palavra que dizia era como uma pedra preciosa colocada no lugar certo. E talvez por isso, todos no vilarejo buscavam seu olhar quando a vida parecia perder o sentido. Um jovem chamado Elias, porém, raramente se aproximava. Ele era inquieto, sempre ocupado, sempre atrasado, sempre correndo para resolver alguma coisa que parecia urgente. Elias respeitava Joaquim, mas achava que as histórias eram apenas passado. E o passado, segundo ele, não ajudava muito no presente. Até que um dia, tudo mudou. Elias vivia um período difícil. Seu trabalho estava instável, sua família atravessava problemas e havia uma dor silenciosa dentro dele que não sabia como resolver. Tentava se distrair, tentava ignorar, tentava ser forte, mas quanto mais tentava, mais pesado ficava. Foi numa dessas noites turbulentas que ele encontrou Joaquim sentado na varanda de casa, olhando para o horizonte como se conversasse com o próprio tempo. Elias pensou em seguir caminho, mas algo o fez parar. Talvez fosse o silêncio, talvez fosse o cansaço, talvez fosse a sensação de que, naquele instante, ele precisava ouvir algo que nem sabia o que era. Joaquim olhou para ele e disse: "Sente-se, meu filho. Às vezes, a alma só precisa de companhia para descansar." Elias se sentou, não disse nada, só respirou fundo. Depois de um longo silêncio, Joaquim começou a contar uma história. Era sobre seu avô, um homem simples que trabalhava com a terra. Quando Joaquim era menino, passava tardes inteiras observando o avô plantar sementes com calma, como se estivesse conversando com a terra. Um dia, ele perguntou: "Vô, por que o senhor fala com a terra?" O avô respondeu: "Porque ela me escuta, e porque eu só colho bem quando respeito o tempo dela." Na época, Joaquim não entendeu, mas com os anos, percebeu o significado profundo da resposta. A vida, assim como a terra, tem tempos invisíveis, tem silêncios que ensinam, tem pausas que curam, tem dias que parecem vazios, mas que, na verdade, estão preparando o terreno por dentro. Joaquim então olhou para Elias e disse: "Você está tentando colher no tempo errado, está tentando correr quando deveria observar. O passado não é peso, Elias. O passado é mapa. É ali que você encontra o caminho que perdeu." As palavras entraram no coração do jovem como um vento leve, abrindo janelas fechadas há muito tempo. Elias percebeu que havia ignorado por anos aquilo que os mais velhos sempre tentaram ensinar: que ninguém vive bem sem reconhecer de onde veio, que ninguém se cura sem revisitar suas raízes, que ninguém encontra paz se não aprende a escutar. Se esta história tocou seu coração, siga o canal Reflexões e Realizações. Assim, todas as noites à meia-noite, você recebe novas palavras que acolhem e despertam aquilo que a rotina muitas vezes adormece dentro da gente. Joaquim continuou, com aquele olhar que parecia atravessar o tempo:
Os antigos carregam cicatrizes que você ainda não viveu. Eles já tropeçaram onde você está tropeçando agora. E se você escutar Elias, vai descobrir que não precisa passar por tudo sozinho. Elias abaixou a cabeça. Pela primeira vez, permitiu-se sentir. Percebeu saudades que não reconhecia, memórias esquecidas, dores que ainda não tinham sido nomeadas. E naquele instante, entendeu a importância da voz dos antigos, não como passado, mas como guia. No dia seguinte, Elias foi visitar sua avó, Dona Alzira. Fazia meses que não a via. Ela abriu a porta com um sorriso que parecia iluminar até os cantos mais escuros da casa. Ele entrou, sentou-se, tomou café, ouviu histórias antigas, riu de coisas simples, chorou, sem vergonha. E quando saiu, sentiu o peito mais leve, como se parte do caos tivesse encontrado lugar para descansar. Assim passou a fazer mais vezes. Visitava a avó, buscava conselhos, ouvia suas memórias. Conversava com Joaquim sempre que podia. E aos poucos, sua vida começou a mudar. Não por causa de grandes acontecimentos, mas porque ele começou a caminhar mais devagar, com mais atenção, com mais humildade diante da vida. Há sabedoria escondida nos silêncios dos mais velhos. Há cura nas histórias que eles contam. Há respostas nas memórias que ainda não vivemos. Eles carregam mapas que ainda não sabemos ler, mapas que podem salvar o nosso caminho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar da importância de ouvir, de aprender, de se reconectar com quem veio antes. Alguém que talvez esteja precisando desse tipo de abraço silencioso que só a sabedoria dos antigos pode oferecer. Que esta história lembre você de que, antes de tudo, existe um corpo que sente, um coração que tenta e uma mente que pede descanso. Que você encontre um lugar macio dentro de si onde possa finalmente pousar. A noite é generosa. Deixe que ela cuide de você.